Casamento é um ato importante demais, né? Então eu preciso trazer pessoas relevantes e importantes demais, né? Eu lembro de um texto que diz assim: se você andar com o tolo, você será tolo. Se você andar com o sábio, você será sábio. Então, para você chamar o teu padrinho, você tem que saber: eu estou chamando um tolo, estou chamando um sábio. Então, independe da quantidade de pessoas, chame sábios para estarem com você, porque na hora da crise, quem vai estar do teu lado são pessoas sábias, padrinhos que torcem por vocês, né? Que querem que vocês cresçam, que vocês tenham sucesso, que vocês sejam abençoados, que o casamento seja uma bênção. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Eu sou a Sabrina Aquino, assessora e cerimonialista, e hoje é dia de novidade aqui no canal. Além dos nossos podcasts tradicionais, nós vamos começar a exibir uma série de entrevistas com pessoas muito especiais, com um conhecimento enorme sobre os assuntos que vamos trazer para vocês. E o convidado de hoje é o nosso estimado pastor Omar Leão, ele que é dirigente da Primeira Igreja Batista de Guaíra, Paraná, e vem falar conosco sobre casamentos evangélicos. Obrigada, pastor, pela sua presença, por abrilhantar aqui o Agora e para Sempre. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sabrina, pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aqui no Agora e para Sempre e poder contribuir de alguma forma falando sobre casamento evangélico. Obrigada a você que está nos assistindo. Já deixe o seu like, compartilhe com os amigos, as pessoas que estão interessadas nesse assunto, casamentos evangélicos. Vai ser um assunto imperdível. Nos acompanhe até o final desse vídeo. Também compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos do Instagram, do Spotify e todos os nossos outros podcasts do YouTube. Obrigada pela sua presença aqui conosco e vamos começar então com a nossa entrevista com o pastor Omar Leão. Pastor, eu sempre digo aqui no canal que as regras são para ser feitas e tudo tem um porquê de acontecer. No casamento também não é diferente, né? Na cerimônia de casamento também existem regras para que elas possam acontecer. Existe alguma regra específica que determine o casamento na igreja evangélica, a cerimônia, ou até mesmo como que é essa abordagem dos líderes, dos pastores com o casal quando eles se interessam em casar através da igreja evangélica? Sabrina, veja bem, quando a gente inicia esse processo, porque a gente compreende a importância de caminhar com o casal antes do casamento até a cerimônia, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar o casal porque esse é um momento tão especial para o casal que, assim, a gente não pode limitar aquilo que a gente quer, né? A gente quer que o casal viva o seu sonho. E vivendo o seu sonho, ele já tem, desde muito pequeno, a menina já sonha com o casamento. Então, assim, dentro de um casamento evangélico, você deixa o casal totalmente livre, né? Lembrando que nós precisamos de uma palavra de incentivo sempre para esse casal, falando sobre princípios da palavra, porque até tudo que nós fazemos, nós entendemos que a gente precisa trazer respaldo bíblico, né? E trazendo o respaldo bíblico, a gente entende que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, a gente vai na Bíblia, né? E aprende com a Bíblia como fazer, mas claro, sem limitar e sem negociar princípios, mas deixando que o casal viva aquele sonho, que é o sonho do casamento, da maneira mais bonita que eles compreenderem e entenderem. Claro que a gente dá as dicas, porque a gente tem essa vivência de casamento, né? Então, a gente dá algumas dicas, até não apenas para o casal, para o cerimonialista e tal, a gente trabalha juntos. Eu acho que essa é a ideia, para que todos saiam dali assim com o seu sonho realizado, que é o casamento. Então, pastor, se os noivos não podem, por algum motivo, ou não pretendem se casar no civil, eles podem se casar na igreja evangélica, no religioso da igreja evangélica, mesmo não querendo se casar no civil ou não podendo? Veja bem, Sabrina, a nossa ideia, o que a gente entende? Assim como eu falei para você que a gente baseia as nossas ações na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos obedecer às leis da terra. E nós entendemos que casar no civil é uma obediência às leis da terra, aquilo que nos é proposto, né? Então, assim, nós vamos incentivá-los, inclusive até ajudar. Muitas vezes a gente tem feito na nossa igreja, especificamente, casamento comunitário, de pessoas que não têm condições nem de fazer a festa e muito menos de fazer o casamento civil. Então nós entendemos que é importante obedecer às leis da terra e é importante também ter esta celebração, a bênção de Deus sobre o casamento. E por isso a gente leva, mesmo que assim eu não posso fazer, mas a gente vai fazer de tudo, até a comunidade de fé, ela ajuda nesse processo
para que eles possam casar no civil. Então, assim, naturalmente a gente não faz o casamento religioso sem que o civil seja feito também. Então é uma obrigação mesmo. É uma obrigação que se faça no civil. Até o momento do casamento eles precisam estar casados? Exatamente, eles precisam estar casados no civil. Não podem depois do religioso? Não podem depois, tem que ser no momento, já casarem no civil e logo casar... Ou no dia do casamento religioso? Pode ser feito, né? A gente também tem uma outra modalidade, que assim, o próprio pastor é o oficial de justiça, né? A gente tem um curso que a gente pode fazer e que você pode fazer assinatura ali como se estivesse fazendo no cartório. É o casamento com efeito religioso com efeito civil. Exatamente, ele faz os dois juntos, né? Eu já fiz assim também, né? Então é uma possibilidade que a gente faz. Mas assim, claro, a gente precisa saber a motivação. Por que eu não quero me casar no civil, né? E sabendo disso, porque às vezes até a pessoa não vai querer abrir para você por uma questão de, puxa, eu não tenho condições, eu não quero abrir que eu não tenho condições. Então a gente propicia isso pro casal para que eles possam ter essa parte importante também, porque começa certo o casamento, né? E obedecendo todas as leis que nos são propostas, né? Esse é o desejo do nosso coração e é assim que a gente faz. E quanto aos casamentos mistos? Os casamentos mistos da Igreja Católica, ela é autorizada desde que seja feito com um evangélico batizado e um católico batizado. E é autorizado o casamento feito entre as duas religiões. Na Igreja Evangélica, isso existe? E se existe, como é feito? Veja bem, assim como eu te falei, Sabrina, é importante a gente relembrar o que a Bíblia nos ensina, né? E a palavra de Deus nos diz assim, que é importante que a gente não entre em julgo desigual, né? Naturalmente, quando você entra num relacionamento que um é de uma religião e outro é de outra, naturalmente, além dos problemas que nós já temos de relacionamento, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Um quer ir para a missa, outro quer ir para o culto. Um quer ir para uma atividade, outro quer ir para outra. Então nós teremos um problema a mais. Então a Bíblia nos aconselha, né, que a gente case com pessoas da mesma fé e ordem, né? Então, assim, o que nós fazemos, né? Nós acompanhamos o casal, né? Veja assim como a gente entende a importância dessa caminhada juntos antes do casamento e quem sabe, às vezes, quando é da igreja, a gente acompanha a adolescência, a juventude. Então, ele já vai crescendo com esses princípios, né? Então, a gente, geralmente, você aconselha que seja com o mesmo denominação, a mesma religião, né? Agora, existem casos de pessoas que se casaram, sim, de outras religiões e depois, no final, eles acabaram professando a mesma fé na mesma igreja, né? Então, assim, 95% casados funcionam, 5% dá errado, né? É uma estatística, né? Até nós temos um vídeo, um episódio no nosso canal, já que nós gravamos sobre esse assunto, sobre essa disparidade de religiões dentro dos casamentos. É possível, então, né? Em ambas as religiões é uma coisa que pode ser realizada, que não impede o casamento, mas é muito difícil na prática, né? Isso dá certo. Exatamente, né, a gente sabe que é uma dificuldade a mais que nós teremos dentro do relacionamento nessa questão até logística. Eu vou para esse lado, você vai para aquele, né? Como é que a gente vai educar os filhos dentro da doutrina desta religião ou daquela religião? Que a gente acha muito importante isso, né? Até mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente entende que a igreja é fundamental. Porque a igreja é aquela que leva uma palavra de esperança, de fé, em um momento em que a gente está vivendo algo tão difícil, né, para nós. Então, assim, a gente entende que esse momento do relacionamento, por exemplo, a gente precisa professar a mesma fé, né? Seja ela de que religião for, mas nós precisamos caminhar juntos, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, como poderão andar dois juntos se não houver acordo, né? Amós 3:3. Então, tem que ter acordo, né? E a gente precisa trabalhar essas coisas com o casal, no curso de noivos, né? Para que a gente ajuste essas coisas. Eu tenho até conhecimento de alguns casais que nós fizemos, nós acompanhamos, assessoramos os casamentos e que o casamento foi misto. São casais que até hoje eles mantêm um casamento, um casal como qualquer um outro, né? Tem filhos, mas o que eu observo, né, conhecendo a história deles, que realmente ou eles pararam de frequentar as igrejas, ambas, né? Ou alguns outros casais foram para uma específica, mas é muito difícil manter uma relação mesmo onde cada um vai para um lado. Exatamente. Agora veja, tem, por exemplo, pessoas que eu conheço que não são da nossa igreja, mas que me pediram.
Eu tenho sobrinhos, por exemplo, que eles são católicos. E eles, pai, tio, eu quero que você faça para mim o meu casamento. Então eu faço. Por quê? Eu prefiro fazer e estar perto deles, né? Que de repente eles não estão assim com essa vivência dentro da igreja e me pedindo até por consideração, pelo relacionamento que a gente tem, e eu não vejo problema nisso. Até porque Deus, o céu, a gente costuma dizer, não tem placa de igreja, né, pastor? Sim. Só que eu digo o seguinte, é importante por quê? Porque é importante que ele seja abençoado. Né? É importante que ele receba a bênção de Deus, porque o casamento ele já tem as suas nuances e nós precisamos minimizar essas coisas, né? Então, assim, estou falando isso porque há muitos pastores que não fazem, né? Há muitos pastores que não veem isso com bons olhos. Eu acho que eu prefiro estar ao lado e poder ajudar nessa caminhada do que estar distante e criar uma barreira de separação. Pastor, sobre o cerimonial, existe um número mínimo e um número máximo de testemunhas ou padrinhos que os noivos podem convidar para o casamento religioso na igreja evangélica? Veja bem, Sabrina, volto a falar daquele momento especial do casal. Tem pessoas que tem muitas pessoas que foram especiais, que marcaram a vida delas. E outra questão importante é saber que assim, o padrinho ele tem um papel relevante na vida do casal e na continuidade dessa caminhada. Muitas vezes ele não vai procurar o pastor, mas ele vai procurar o padrinho, que foi o seu padrinho de casamento, que esteve junto naquele momento especial dele. Então assim, eu não posso, enquanto pastor, limitar a quantidade de padrinhos ou madrinhas, né? Eu posso sugerir, né? Quem sabe até por uma questão logística, né? Uma série de coisas, mas assim, ainda é sugestão. O sonho é do casal. O momento que eles vão viver é do casal. Então, assim, eu preciso respeitar o sonho deles e transformar aquilo num momento marcante na vida deles. Eles vão viver aquele momento do casamento e eles vão sempre estar lembrando. Há um texto na Bíblia muito interessante que ele diz assim: volta ao primeiro amor. Né? E muitas vezes na nossa caminhada, as crises da vida, a questão financeira, as dificuldades, a gente acaba esquecendo o que a gente viveu lá no início do nosso relacionamento. E aí quando eles estão na caminhada, eles vão lembrar que aquele momento tão especial. Então eles voltam lá atrás e puxa, foi tão bacana, foi tão legal, foi tão significativo. Por isso que o padre, o pastor, ele diz que é na alegria, na tristeza, né? E todo aquele... Porque assim, a gente lembra disso, a gente traz à memória isso para a gente poder caminhar muitas vezes, né, a dois. E a gente precisa lembrar que a gente fez alguns votos lá dizendo que o nosso relacionamento seria até que a morte nos separe. Então assim, quem sabe esses padrinhos, na quantidade que você desejar, que você que está casando, o homem ou a mulher, depende dele, depende do círculo de amizades, de relacionamento, de consideração, pessoas que são importantes, porque o casamento é um ato importante demais, né? Então eu preciso trazer pessoas relevantes e importantes demais, né? Eu lembro de um texto que diz assim: se você andar com o tolo, você será tolo, se você andar com o sábio, você será sábio. Então, para você chamar o teu padrinho, você tem que saber, eu estou chamando um tolo, estou chamando um sábio. Então, independe da quantidade de pessoas, chame sábios para estarem com você, porque na hora da crise, quem vai estar do teu lado são pessoas sábias, padrinhos que torcem por vocês, né? Que querem que vocês cresçam, que vocês tenham sucesso, que vocês sejam abençoados, que o casamento seja uma bênção. Então a gente precisa trazer pessoas sábias para caminhar conosco. Não ande com quem tem menos fé que você. Não por obrigação também, né, pastor? Não por obrigação. Porque muita gente convida às vezes os padrinhos porque vai ficar chateado, porque fulano convidou, né? E convida por obrigação e ele também vai aceitar por obrigação. Quem sabe a motivação é errada. Eu vou convidar esse padrinho porque ele tem uma condição financeira melhor, ele vai poder me dar um prêmio, quem sabe um presente melhor. Motivação errada. Porque na hora que tiver a crise, não é esse padrinho que vai estar. Geralmente é aquele que torce por você, que quer que você viva o casamento de uma forma plena, né? Alegre, satisfatória. Então a gente precisa ter, assim, qual é a minha motivação para chamar pessoas como essa? Né? Os padrinhos do meu casamento, porque essa é um atributo fundamental no relacionamento, né? Conselho. Outro texto diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, assim, quanto mais padrinhos, mais conselheiros. Quanto mais pessoas que amam aquele casal estiverem juntos, mais pessoas eu vou ter para dizer: como é que eu faço agora? Né? De que maneira eu posso continuar com o casamento?
Existe uma documentação exigida pela Igreja Evangélica para ter esses padrinhos presentes no dia, por exemplo, tem que ter pelo menos um casal de cada lado que tenha que apresentar uma documentação prévia na igreja ou não? Na igreja não, geralmente ele vai no cartório e apresenta os padrinhos que vão assinar. Necessariamente não são todos, mas ele vai separar alguns, né? 2 casais que eles vão assinar junto com eles, né? Para que se identifiquem como padrinhos deles. Nos casamentos que eu costumo assessorar, pastor, normalmente é o cerimonialista, né? Então, no meu caso, eu mesma faço o roteiro da cerimônia que vai ser executada no dia. Então, esse roteiro, ele passa pela aprovação do pastor. Isso é uma coisa que, normalmente, os cerimonialistas que são cerimonialistas de verdade costumam fazer, né? Costumam passar pelo dirigente da celebração para aprovação. Mesmo sabendo, já trabalhando com aquele profissional ou com aquele pastor, dirigente, padre, seja, né, qual o tipo de celebração, tem que ter aquele respeito de passar, de procurar, de perguntar, como o senhor acabou de dizer, né? Então, o profissional sempre tem que ser humilde o suficiente para ele ser o profissional, mas também buscar a orientação daquele que na cerimônia é o dirigente, é quem está coordenando realmente, que é o dirigente de celebração, né, pastor? Veja bem, Sabrina, o profissional, ele tem uma área para questão profissional. O cerimonialista, ele está com os olhos na questão da cerimônia, na ordem, nas entradas, né? O pastor, ele tem uma dinâmica diferente. Eu quero falar para os noivos e que seja uma palavra marcante para a vida dele, mas essa palavra também alcança além dos noivos, né? Nós temos convidados ali, pessoas que, quem sabe, estão precisando de uma palavra, de ouvir algo que vai revitalizar o relacionamento, algo que eles estavam precisando ouvir. Então, assim, o nosso alcance tem que ser além dos noivos. Tem que ser para cima. Então, assim, uma das coisas que eu já fiz, né, quando o cerimonialista me trouxe a ordem, eu disse, olha, só que eu gostaria de um tempinho maior para a palavra, né? E até nós temos algumas coisas, por exemplo, dentro da cerimônia evangélica, alguns pastores fazem isso, né? As pessoas se ajoelham, né, para a gente dar a bênção. Muitas vezes eles estão saindo já do casamento, a gente chama eles e falam, eles olham para trás para o pastor, a gente cita um versículo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A gente abençoa a vida deles. Então, assim, muitas vezes o cerimonialista não sabe disso. Então, essa interação, né, para funcionar direitinho, porque o casamento é algo especial, não pode ter erros, tem que ser perfeito, encaixado no horário, né, direcionado. Então, assim, eu creio que tem esses focos diferentes, mas quando a gente consegue alinhar isso, né, a gente consegue fazer com que seja uma equipe. Sim. O pastor, o cerimonialista, o profissional a gente precisa ajustar essas coisas. Pastor, e as músicas? Elas também têm muita influência dentro da cerimônia, né? Porque elas ditam esse clima, né, de celebração dentro da cerimônia evangélica ou qualquer outra religião. Na igreja evangélica, tem alguma objeção? Tem que ser música gospel ou pode ser música popular? As ditas músicas seculares, né? Pode ser uma música secular? Tem alguma regra? Veja bem, Sabrina, eu continuo dizendo que a gente tem bons profissionais, bons compositores dentro e fora da igreja, né? E também o casal, ele tem aquela música que marcou a sua vida, o seu namoro e tal, né? Claro, a gente precisa dar uma observada na letra, porque tem que vir de encontro aquele momento especial, né? Então eu entendo que tem muitas músicas, como você falou, seculares, populares, que elas têm uma letra muito linda. Tem algo assim que expressa, por exemplo, eu ouço eventualmente Renato Teixeira, e ele tem uma música que fala de um relacionamento do pai com o filho. Aquilo é lindo. Poesia, uma poesia, né? Aquilo. Então, assim, eu não vejo problema nisso, enquanto que tem alguns colegas meus, né, que eles veem problemas nisso, mas isso é muito pessoal, né? Então, assim, eu pessoalmente não vejo problema. Agora, alguns veem problemas, mas, assim, eu respeito também a opinião deles, né, porque eu entendo que isso é muito de gosto, muito do casal. Então seria mais ou menos assim, de caso a caso, caso, né? a caso. Conforme a música, eles têm que ter bom senso também na escolha, né? Claro. Mas se a pessoa tem uma boa assessoria, um bom cerimonialista, ele também vai orientá-lo nessa situação, né? Eu costumo orientar os casais que eu assessoro em relação às músicas, né? Que as músicas não podem ser profanas, né? Isso, exatamente. Para aquele momento,
como eu falei, é um momento especial, tem que ser uma música especial, pensada, uma música que marcou a história deles, né? Aquela história de você lembrar que eu conheci ele quando estava tocando essa música e tal, né? É algo bonito que marca uma história. Então a gente precisa ter essa mente aberta para essas coisas, né? E caminhar bem, né? Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele casal que está em dúvida se faz o casamento só no civil ou se também celebra com as bênçãos de Deus. Sabrina, eu vou responder para você da seguinte maneira, né? O casamento, todo esforço, tudo que você fizer para que o casamento seja uma bênção, isso é importante. Por isso eu digo para você, o casamento no civil é importante, a bênção de Deus dentro da igreja é importante. Por isso, o casamento ele precisa ser pautado em princípios da palavra e em obediência às leis da terra. Então, assim, todo esforço vale a pena pelo casamento. Então, eu te aconselho, você que está nos ouvindo, para envolver o seu relacionamento cada vez mais, em tudo que for possível, para que ele seja um sucesso, porque casamento vale a pena. Obrigada, pastor, pela sua participação. Estamos chegando ao fim de mais um Agora e para Sempre, hoje com esse convidado super especial, que a gente tem muita estima. Para quem não conhece, ele é o pai da Fernandinha, que está sempre aqui conosco, mas é uma pessoa ímpar na nossa vida, que tem um conhecimento muito amplo sobre tudo que ele faz. É sempre bom conversar com o senhor sobre qualquer assunto, em especial agora sobre as celebrações evangélicas. Muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor nos transmitiu hoje aqui no Agora e para Sempre. Sabrina, sempre uma alegria poder estar com vocês, né? Tenho acompanhado Agora e para Sempre e sempre tenho visto muita coisa boa. Eu quero que vocês continuem mesmo e precisando, nós estamos aí para poder, dentro do possível, ajudar vocês. Obrigada, pastor. Obrigada a você que está nos assistindo até aqui. Compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que você sabe que precisam dessa dica. Deixe o seu like desde já. Nos acompanhe também pelo Instagram. Todos os dias uma postagem nova com dicas imperdíveis para você. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau!